sagrado tempo do Advento, abrindo um novo ano litúrgico na nossa igreja. E este tempo nos recorda a importância de prepararmos o nosso coração para celebrarmos com alegria e com devoção a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo, cuja qual nós conhecemos este grande evento como a encarnação do Verbo. Jesus Cristo não se apegou a si mesmo e toda a sua glória, mas assumiu a condição de servo, de escravo, e habitou no meio de nós, primeiro pelo ventre da Virgem Maria, que acolheu a Cristo como a sua morada, mas depois como aquele que, feito homem, adulto, começou a sua missão evangelizadora neste mundo, culminando no mistério da redenção, salvando toda a humanidade. Assim também nós podemos entender que este tempo nos prepara para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, se vocês notarem com bastante atenção, pegando todos os textos litúrgicos deste advento, vocês vão perceber que de hoje até o dia 17, nós experimentaremos leituras que falam da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E do dia 18 até as proximidades do Natal, nós contemplaremos da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja se utiliza dessa pedagogia para preparar a nossa vida, para percebermos que Jesus, ele não somente veio a este mundo e completou a sua obra, mas que ele virá uma segunda vez para consumar tudo aquilo que ele fez nesta terra. Ou seja, como escutamos no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Por isso, nosso coração deve estar preparado. A espiritualidade deste tempo é a vigilância, é a atenção, mas também a alegria pela proximidade do mistério do Natal. Nós teremos 4 semanas para podermos conformar o nosso coração ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, para assim vivermos o Natal no seu próprio espírito e na sua espiritualidade, e não uma realidade desencarnada daquilo que é a fé cristã, colocando muitas vezes presentes, panetones, festas, roupas, Papai Noel, tantas outras coisas no lugar central, que é o lugar de Jesus. No Natal nós celebramos Jesus, não celebramos outras coisas, celebramos nosso Salvador que veio ao mundo. Diante da salvação do Salvador do mundo, nós podemos nos reunir em família, como fazemos, podemos festejar, podemos fazer tantas outras coisas, mas sem nos esquecermos de que, de fato, o centro deste tempo é nos prepararmos para Jesus, e o centro do Natal é entendermos que Jesus está em nosso meio. As leituras deste domingo nos colocam de cheio nisso tudo que eu acabei de dizer a vocês. Nós, homens, não somos o centro, é Jesus Cristo que é o centro de tudo. Por isso que o profeta Isaías, em um contexto político e social que ele enfrentava naquela época, começa a dizer ao povo de Deus que é preciso que eles se voltem para o Deus de Israel, que eles não se percam diante dos conflitos e das tantas realidades que o povo estava passando, dizendo: acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas.
A ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos. O profeta está dizendo do reino que há de vir, do monte Sião, de Cristo, que é o princípio e o fim de todas as coisas. Todos deverão acorrer, ir em busca daquele que está no centro, no trono, colocado acima do monte, aquele que venceu, aquele que passou por todas as tribulações, para que o coração humano e o coração daquele povo daquela época pudesse deixar, como nos diz o profeta, as lanças e as foices, deixarem as armas e tudo aquilo que é para o combate, para buscarem verdadeiramente a paz em seu coração. Sem dúvida, o nosso mundo, ele carece de paz. Não somente uma paz para os conflitos, mas uma paz interior. E quem proporciona esta paz é Jesus Cristo. O próprio profeta Isaías vai dizer que Jesus é o príncipe da paz. Quando nós buscamos o nosso coração, colocar o nosso coração no coração de Deus, ali verdadeiramente nós fazemos uma experiência de paz interior. Gosto muito de dizer a algumas pessoas, quando buscam tomar algumas decisões em sua caminhada, e aquelas decisões parecem incertas, eu afirmo, se esta decisão te trouxe paz interior, você está no caminho certo. Mas se essa decisão, ela ainda remexe com você, te angustia, te deixa para baixo, te faz pensar em tantas coisas, você deu um passo que não foi o passo de acordo com a vontade de Deus, mas o passo de acordo com a sua vontade. Então, para vivermos a paz interior, é preciso entendermos se verdadeiramente as nossas decisões trouxeram paz à nossa vida, trouxeram uma certeza de que Cristo está ali naquela decisão, e que tudo aquilo que eu fiz é correto, é decisivo. O apóstolo Paulo, na segunda leitura, nos ajuda também a percebermos que o caminho que nós fazemos de preparação precisa ser um caminho sóbrio. Por isso que ele afirma: vós sabeis que o tempo que estamos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Paulo, se direcionando à comunidade dos romanos, ele coloca com muita sutileza que é preciso despertar o nosso coração para Jesus Cristo, despertar a nossa vida para aquilo que é eterno, e deixarmos as coisas que são excessos, que são difíceis de serem realizadas, para o coração de Deus, para que em Deus nós possamos encontrar verdadeiramente aquilo que nós buscamos. Este texto, ele inspirou a conversão de Santo Agostinho no século V. Vejam como que a palavra de Deus, ela é eficaz e viva a todo tempo. A palavra de Deus nunca é um elemento ultrapassado, nunca é uma realidade antiga, mas ela sempre se renova. Paulo escreveu este texto no ano 80 depois de Cristo. Quase 500 anos depois, Santo Agostinho se depara com esta mensagem e ele decide que ali ele precisava mudar de vida. Ele entendeu que era a hora de despertar e ir em busca daquele que verdadeiramente trazia sentido para a sua vida. Buscou a verdade em tantos lugares, mas se deparou com a verdade na pregação de Santo Ambrósio, para trazer a conversão para o seu coração. Nós muitas vezes buscamos tantas coisas fora de Cristo, mas é em Cristo que está tudo aquilo que nós precisamos.
Os excessos, como o apóstolo Paulo vai dizendo, de comilanças, de bebedeiras, de imoralidades, de brigas, de rivalidades e de tantas outras coisas, só nos afastam de Deus e não nos colocam verdadeiramente naquilo que nós precisamos ser e nos encontrarmos. São João Bosco, um santo já mais próximo a nós, ele fez uma experiência muito bonita, que hoje inclusive algumas pessoas adotam esta espiritualidade, este estilo, que ele chamava de retiro da boa morte. Todos os finais, todo final da semana, São João Bosco direcionava para os seus irmãos de comunidade que eles precisavam desapegar-se de uma coisa. Eu tenho aqui um livro, então eu vou me desapegar deste livro. Eu tenho aqui este texto, tem mais outros tantos textos, vou me desapegar deste texto. Ele chamava isso de retiro da boa morte, para fazer com que os seus irmãos percebessem que o excesso só afastava de Deus, mas a generosidade, a disponibilidade, a doação era aquilo que verdadeiramente aproximava de Deus. Este tempo também é um tempo de reorganizarmos a nossa vida interior, tirando aquilo que é excesso, aquilo que nós temos até mesmo de sobra para poder oferecer a Deus e quem sabe oferecer também aos nossos irmãos, para que assim possamos crescer e construir em nosso coração um espaço propício para que Deus realize a sua obra de salvação em nossas vidas. Peçamos a Jesus nesta Eucaristia que nos ajude a percebermos aquilo que precisa ser trabalhado em nós neste novo tempo, com o olhar neste Deus que virá ao nosso encontro, com toda a sua singeleza, com toda a sua pobreza, com toda a sua humildade. Possamos nós também sermos estes que nos colocamos como humildes, simples, para podermos fazer com que Cristo cresça, que nós diminuamos. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Peçamos ao Senhor, Deus de bondade,